Deixa eu só. Olá a todos! Estamos mais uma quarta-feira com mais uma live do Mais Nós. Galera, vão respondendo nos comentários se vocês estão ouvindo, se o som tá bom, aquela ajuda que vocês sempre dão pra gente. E hoje a gente vai ter um debate super importante, super especial, né? A gente, na verdade, já tinha tentado fazer esse debate antes, fomos interrompidos pela violência, né? E um debate sobre solidariedade em tempos de pandemia, né? Qual a importância da solidariedade nesse momento, o que significa solidariedade num momento como esse. E temos o prazer, né, de receber aqui a Dani Monteiro, deputada estadual, e o J. Marques, conselheiro tutelar de Jacarepaguá. Galera, como eu pedi, vão falando se vocês estão conseguindo ouvir bem nos comentários, se o som tá bom. Vão comentando isso com a gente. Lembrar que a gente está fazendo essas lives toda quarta-feira. Vocês aí que estão chegando a primeira vez hoje na página do Mais Nós, toda quarta a gente tem uma live, sempre com algum tema pertinente, com algum tema interessante, com debates que são importantes para nós, importantes para vocês, e sempre às 6, às vezes com um atrasinho, 6h20, 6h30, e é isso. Então, eu vou receber primeiro agora a Dani Monteiro, que é deputada estadual, para poder começar essa conversa com a gente. Bem-vinda, Dani! Muito bom ter você com a gente. Eu acho que seu microfone está desligado. Olá, tudo bom? Boa noite, Fê. Boa noite, todo mundo que está aí acompanhando a live. Dani, todos seus. Ok, vai me avisando aí para eu me controlar aqui também no tempo. Então vamos lá, galera. Primeiro me apresentar. Boa noite. Eu sou Dani Monteiro. Atualmente eu sou deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou estudante cotista, nascida no São Carlos, e estou aqui agora nesse lugar para conseguir debater um pouco com vocês sobre as perspectivas, né, desse mundo pré, durante e pós-pandemia. E aí eu acho que iniciando, né, pela frase que é a chamada da aula, nem vírus, nem tiro, nem Covid, eu queria que a gente já refletisse, né, o quanto que o nome dessa aula perpassa por uma crise que hoje a gente vive do coronavírus, que já fez milhares de vítimas pelo mundo todo e mais um tanto de milhões contaminados. Eu acho que esse título ele traz para a gente, né, o quanto que tudo que a gente está vivendo agora é reflexo dessa essa pandemia, mas é também reflexo de períodos anteriores, né? Quando a gente pensa, por exemplo, outro tema que vem estado, né, que vem ganhando cada vez mais e mais destaque, que é a violência policial nas comunidades negras e periféricas. Eu acho que esse é um tema que não tem a ver com coronavírus, né? Afinal, a polícia não está subindo na favela para matar o vírus. Então, acho que é onde o Estado brasileiro dá bug, porque só se sabe, né, construir, né, tratar as coisas aqui na bala. As políticas públicas elas são extremamente militarizadas. E aí, para lidar com um inimigo invisível, como o coronavírus, as autoridades brasileiras não deram conta. Mas acho que não só as autoridades brasileiras, né? Pelo mundo todo, a gente observou o quanto que, no primeiro momento, vários líderes tentaram negar a pandemia, dizendo que era algo que iria passar, que não teria tanto impacto como estava prevendo os especialistas, e teimaram em manter comércios, enfim, manter todo o funcionamento do sistema. E aí é onde entra, né, a reflexão muito necessária sobre essa pandemia, que
o capitalismo ele não consegue lidar com essa crise que a gente tem visto do coronavírus. E ele não dá conta de resolver uma pandemia, um problema que ele mesmo criou. Porque a pandemia, ela não é apenas um vírus, né? Não é algo só de impacto biológico, ela tem o seu cruzamento social, ela é diretamente alicerçada, tanto a letalidade do vírus quanto a disseminação dele, a partir da precarização da vida das pessoas. Uma exemplificação muito nítida nisso é aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, da onde eu estou falando para vocês também, aí alunos do Mais Nós. Aqui na cidade do Rio de Janeiro tem um mapa que calcula o percentual de letalidade do vírus de acordo com o cruzamento entre os contaminados e aqueles que vão a óbito, né, do vírus. E aí, esse cruzamento atestou que no Leblon, a letalidade do vírus é de 2,4%, enquanto em lugares como a Favela da Maré, que é um complexo favelizado, né, com mais de 140 mil habitantes, a letalidade do vírus chega a 30%. Então, você vai pensar, mas por que essas pessoas elas têm menos imunidade? Não, de maneira nenhuma. Não é uma questão de imunidade, é uma questão de condições objetivas para lidar com o vírus. E aí eu acho que é justamente nesse ponto onde há muita dificuldade, né? Porque como você vai combater esse inimigo invisível agora, que não há hoje uma vacina, não há um remédio, há até alguns medicamentos que têm sido indicados prescritos como possíveis para o tratamento do coronavírus, mas não há hoje nenhuma cura para esse vírus. E aí a única forma de se cuidar é esse controle social junto, né, coletivo, de você conseguir criar barreiras, né, a partir desse vírus, e higienização, né, direito à água potável, sabão, álcool em gel, são, né, elementos essenciais para lidar com esse coronavírus que hoje quem mora nas áreas mais periféricas não tem. E aí eu acho que as ações de solidariedade elas entram muito para suprir, né, a deficiência do Estado. Eu vou deixar um pouco esse ponto que o Jota acho que vai trazer muito bem para a gente. Eu queria se ater a essa deficiência do Estado, né, porque eu acho que é correto e é necessário a gente fazer o apontamento que deveria ser o Estado que tenha que lidar com essa crise, mas é correto também a gente pensar que ao longo dos anos o nosso Estado ele foi sucateado, inclusive pela iniciativa privada. Então, pensar o quanto que o Estado chegou no ponto que está, que não consegue dar conta de enfrentar o vírus e que não tem hoje orçamento para equipar a saúde, abrir novos leitos, garantir os equipamentos de proteção para os profissionais da saúde, garantir sequer até salário em dia, né? O Estado hoje tem uma debilidade enorme, uma dificuldade. E aí eu acho que isso tem a ver com o Estado que foi sendo privatizado ao longo da história e foi se desresponsabilizando por algumas tarefas essenciais. Eu queria que a gente refletisse sobre elas, né, sobre esse sucateamento do nosso Estado. A primeira é a própria desresponsabilização dos cuidados coletivos com as crianças. Então, inclusive, sobrecarregando muito a figura materna nesses cuidados, mas isso significa que o Estado deixa de ter esse cuidado com a criança e com a família, né? Isso tem a ver com abertura de creches, tem a ver com espaços coletivos e comum para dar conta de tarefas que, para quem trabalha no dia a dia, se torna muito difícil, né? Essa gestão do lar. Então, essa desresponsabilização dos cuidados com as crianças e esse auxílio na gestão do lar é primeiro passo do sucateamento do Estado. O segundo o Estado ele foi fundado para isso, inclusive. Aqui o Estado brasileiro ele praticamente surge juntamente com a lei que proíbe a ocupação de terras. Então, um segundo elemento importante é a privatização do direito à terra e ao território. E aí eu estou falando isso, tentando elucidar que terra é onde a gente vai conseguir ali subsistir com a nossa família, mas território tem a ver
com todo o envolvimento ali de comunidade. O direito à terra e ao território é um direito básico e central para a perpetuação da vida humana. E aí, terceiro elemento, precarizou as relações de trabalho e sustento da vida. Porque vamos lá, vamos pensar que, na definição muito grosseira, trabalho é aquilo que você faz, é aquele esforço que você faz para garantir a sua sobrevivência. Então, você se esforça para plantar uma batata, um legume, uma verdura, porque você depois vai comer aquele seu trabalho. Você se esforça para caçar, porque depois você vai comer essa carne. Então, numa relação moderna de vida, uma relação moderna do trabalho, a divisão permite que você cumpra uma determinada carga horária em algum ofício, e isso deveria garantir para você a condição de sobrevivência, porque se somos 7 bilhões de seres humanos, cada um fazendo um pouquinho, deveria dar para todo mundo. Deveria, mas não é o que acontece. A fome, né, a fome e a miséria são ainda características marcantes de boa parte, né, da população mundial. Quase que metade da população mundial vive em condições degradantes, próximo ali, se não abaixo, a linha da miséria. Então, se você pensar que a sua rotina que não tem trabalho para todo mundo e deveria existir, e que seu trabalho é vendido para que alguma pessoa tenha mais lucro sobre aquilo, e a sua força de trabalho é vendida por um custo baixo, e esse custo não paga o seu sustento, porque pensar uma rotina de 8 horas por dia de trabalho, que eu imagino também que possa ser a realidade de muitos estudantes aí do Mais Nós que estão tentando entrar na universidade. Então, você pensa, né, uma rotina de 8 horas de trabalho para você ganhar um salário mínimo. E aí você olha só o aluguel, assim, nossa, só o aluguel não dá nem para pagar o aluguel com salário mínimo. E aí você vai juntando outras contas, você percebe que o salário mínimo ele é o mínimo de nada, né? Porque ele, na verdade, não garante o mínimo para a sobrevivência do ser humano. E aí faz pouco sentido pensar que, por que tem tanta gente que ganha um salário mínimo ou nem ganha, enquanto há aqueles que lucram milhões? Então, esse sistema, como ele é, o capitalismo, por essas e outras, né, que ele não tem condições de lidar com essa crise, porque a sua estrutura extremamente desigual, que funciona quase como uma pirâmide, né, onde as pessoas que estão no topo, elas têm... acumulam as riquezas, os meios de produção e acumulam ali vários recursos naturais também. Você tem uma base, que é uma maioria, onde não tem condições dignas, né? Só a gente pensar que, por exemplo, direitos que talvez muitos de nós consideram básicos não existem para todo mundo. A água potável não existe para todo mundo. Saneamento básico ele não existe para todo mundo. O direito à segurança alimentar também não existe para todo mundo. Então, enfim, uma série de condições mínimas. Eu não estou aqui falando de um PlayStation, de um iPhone. Eu não estou falando de algo supérfluo. Eu estou falando de água, comida e um teto sobre a sua cabeça. E não é. Esses são os direitos mais básicos e elementares. E a maior parte da população mundial não tem esses 3 direitos básicos garantidos. E aí, se a gente for juntar ainda o critério de renda, que é um quarto critério, é ainda mais tempestuoso, né? E aí, para o quinto elemento desse sucateamento do Estado que eu queria trazer para vocês, para fechar essa parte, é que o Estado ele não só foi formado, como foi se adaptando e se requintando ao longo do tempo para caçar povos e identidades, a partir da hierarquia dos saberes e da marginalização daquela cultura que era vista como diferente, exótica. Então, isso a gente vê aqui muito no nosso país, o Brasil, que é um país de tamanho continental, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, divididas em 5 regiões que são tão diversas nos seus ecossistemas quanto na sua história cultural, né? Então, pensar que o Brasil é essa coisa toda e a gente olha, não consegue se refletir numa identidade nacional, porque qual é a identidade nacional, né? Que existe essa identidade?
Existe essa coisa que a gente pode falar assim, o brasileiro, porque fenótipo, a priori parece que eu estou falando do fenótipo, e por óbvio não existe, né? Aqui houve uma confluência de povos e etnias a partir do processo de colonização e escravização sem precedentes na história do mundo. Mas eu estou falando de uma diversidade também que é desses aspectos culturais, dessa relação social, porque há uma diversidade enorme no nosso país que é impossível pensar. E aí acho que é um exercício interessante para quem mora aqui no Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro, que acredito que seja a maioria das pessoas que estão assistindo essa live agora, é pensar, né? A maioria das novelas da Globo ela traz a paisagem e o sotaque do Rio de Janeiro. E aí a gente, carioca, mesmo a gente que mora na periferia, mesmo a gente favelado, porque isso não é uma coisa. É bom esse exemplo porque ele não tem, é para que a gente entenda que não tem a ver só com uma questão de riqueza, mas o quanto que nós, sudestinos, a gente perpetua uma relação de inferiorização e opressão com as pessoas do norte e do nordeste, né? Então a gente olha, o nosso não é sotaque, o nosso é o idioma, a norma culta do português. E sotaque é quem fala que nem o norte e o nordeste falam, né? Então há essa percepção e é muito construída para a gente, né? Porque o Rio de Janeiro, inclusive, é a capital cultural até hoje do país, como antiga capital efetiva, ela ainda mantém essas práticas hegemonistas, essa ideia de que o perfil do brasileiro vem a partir da gente, né? E a gente é super malandro. Eu tô falando, gente, eu também sou assim. A gente chega no lugar, a gente sempre acha que entende de tudo, que sabe de tudo, né? É muito esse perfil do carioca e a gente tenta reproduzir como se esse fosse um perfil do Brasil todo, assim, e não o é. Então, para ir adiantando, que eu também estou aqui preocupado um pouco com o tempo, acho que eu apontei aqui alguns pontos, 5 pontos fundamentais da precarização do Estado, e aí eu queria trazer, né, retomar por que o Estado não teria, né, condições de lidar com essa pandemia a partir desses 5 eixos de precarização, mas porque também a busca por normalidade não é o que a gente deve almejar nesse momento. Porque eu sei, gente, eu também estou vivendo isso, eu sou deputada, mas eu sou ser humano também. E eu sei que é muito difícil, assim, o processo de isolamento social é muito danoso. E a gente, né, a juventude, então, que é dos encontros, dos bares, das ruas, que adora, né, a gente adora uma aglomeração. É muito difícil viver esse momento de pandemia da forma como a gente está colocado em isolamento social, que você muitas vezes não pode nem ver seus parentes. E que você não pode sair. Eu estou morrendo de saudade de poder sentar na areia da praia, assim, eu acho que são coisas que a gente tem sofrido muito, né, e a gente tem almejado muito uma volta da normalidade para suprir esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, mas o normal é justamente o problema, e era o que eu queria trazer também um pouco para vocês, porque esse modo de vida baseado no consumo e que quanto mais você consome, mais direitos e mais cidadania você adquire, essa ideia de que educação é mercadoria, saúde é mercadoria que se paga, que você não, ou seja, na esteira, né, da precarização aí do SUS e do aumento dos planos de saúde, esse modo de vida baseado no consumo que também constrói uma relação predatória com a natureza, é justamente o problema. E o problema, eu podia falar aqui em vários sentidos, mas eu queria agora me ater mais à questão da pandemia. A pandemia ela não vem por acaso, ela não vem de lugar nenhum. O coronavírus não foi, de repente, erguido aos céus, assim, isso não existe. O coronavírus ele é resultado direto da relação predatória que o homem mantém com a natureza, e isso faz com que a gente destrua vários ecossistemas e habitats naturais de muitos animais. E aí a gente tem mais de 1,5 milhão de animais que a gente ainda não conhece, mas muitos do que a gente conhece capaz de passar, né, aos seres humanos um vírus que a gente chama de zoonóticos, né? Zoonóticas, perdão, porque são esses vírus transferidos do animal para o ser humano.
E dentro desses também há uma milhares de infinidades do próprio coronavírus, há uma infinidade sem tamanhos de coronavírus, inclusive que a gente já experimentou ao longo da história. Mas aí, né, a gente tem ouvido, aí o coronavírus veio do morceguinho. O morceguinho é o bichinho que a gente já conhece. Esse bichinho, ele tá ficando sem lugar para sobreviver. A interação dele com o homem está sendo cada vez mais inevitável e intensa, porque nós estamos acabando com os ecossistemas da qual eles sobrevivem. Então, se a gente continuar nessa relação predatória com a Terra, a perspectiva é que tenham cada vez mais pandemias e ainda num curso menor. A gente viu aí da gripe espanhola tem cerca de 100 anos, mas talvez a gente não demore mais 100 anos para ter uma pandemia dessa proporção. E pensando que a gente já teve, né, outras pandemias, ainda recentemente, ainda nos anos 2000, perdão, mas pandemias com efeitos menos, com menos capacidade de se alastrar, né? Elas eram mais letais na sua contaminação e por isso com mais dificuldade de se alastrar e achar novos hospedeiros. Mas é inevitável que mais pandemias de maior letalidade e menos contaminação surjam, como também mais pandemias igual o coronavírus, que é de menor letalidade, mas alta contaminação. E aí, para encerrando, que o meu tempo já passou 2/3 aqui do tempo da fala, eu queria fechar, né, para a gente refletir um pouco mais agora sobre a questão social novamente, né? E aí, como cientista social, quer dizer, quase cientista social, é basicamente o que eu gosto muito de fazer, né? Que é refletir sobre essa vida, essa relação em sociedade. E aí pensar, né, que a desigualdade é grande, tem sido grande até aqui, e ela só vai aumentar. E que o papel do Estado na formulação de políticas públicas se torna ainda mais central nesse momento. Ou seja, eu venho defendendo muito, né, essa reflexão do quanto que nesse momento a pandemia nos mostrou que quem teve que lidar com a crise foi o Estado, e o capital jogou no colo do Estado, e o quanto que nós precisamos crescer mais e mais, né, essa perspectiva de políticas públicas a partir de um Estado comum. Eu acho que vários pontos, né, que a gente pode trazer, um exemplo direto é a universidade, que é um espaço onde vocês estão aí tentando também, lutando contra esse funil social para entrar. O papel do Estado no investimento das universidades é fundamental. E para aqueles negacionistas, anti-ciências que tanto aí tentaram e ainda tentam diminuir a importância e a necessidade das universidades públicas, colocando como balbúrdia, é a balbúrdia aí que está garantindo o Brasil afora muitos avanços no combate e no controle do coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a UERJ ela ampliou seus leitos numa campanha de doação solidária feita a partir da própria universidade, e isso conseguiu ampliar os leitos do UP, do Piquet Carneiro. A gente teve a produção em massa de máscaras faciais, aqueles protetores faciais, para todos os profissionais de saúde do Estado, feito por baixo custo e acelerado ali pela UERJ, uma parceria com a Firjan. E a gente teve também uma que eu acho histórica e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dela, que foi a doação de transferência direta de recursos da Alerj para a UFRJ produzir respiradores, ao preço de 2,5% do mercado. O que é isso, gente? Hoje o respirador está custando cerca de US$ 40.000 no mercado internacional. E esses respiradores produzidos pela UFRJ sairão ao custo de R$ 5.000. Então você pensa, US$ 40.000, e aí os especialistas do dólar podem ajudar e corrigir na conta aí. Já fica um deverzinho de casa, uma tarefa, mas pensar que US$ 40 é mais ou menos R$ 200.000. Então você tem respiradores sendo produzidos a R$ 5, perdão, a R$ 5.000, é efetivamente uma vitória, e é uma vitória da ciência, é uma vitória das universidades, é uma vitória dessa produção, desse conhecimento que é feito através dali, inclusive de um lugar onde precisa mais de nós, né? Muitas dessas iniciativas de pesquisas, a gente vê à frente cada vez mais estudantes cotistas e aqueles também que hoje não são mais estudantes, são mestres, são doutores, mas vieram oriundos do sistema de cotas
hoje esses tomando à frente no pioneirismo e inovação da tecnologia e ciência do nosso estado. Então, enfim, né? Acho que para ir encerrando meu tempo, agora, tô olhando aqui, já está bem pertinho, fechar para vocês com essa reflexão também, né? Trouxe aqui esse exemplo da universidade, mas pensar como programas, né, de transferência de renda e assistência social ganham novamente ainda mais centralidade nessa conjuntura. Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou é que não adianta cuidar de si e não cuidar do outro. E acho que quem vem da periferia entende isso muito bem, mas acho que a classe média, né, os ricos do nosso país ainda têm muita dificuldade de entender. Mas eu acho que, infelizmente, a pandemia é muito cruel em demonstrar que ou você entende ou você fica literalmente para trás. E aí, um país que vinha cada vez mais declarando seu ódio aos pobres, aos periféricos, agora se vê na necessidade, né, de construir aquelas políticas sociais que vinham sendo desmontadas. Então, nunca antes, e óbvio, isso não é uma vitória do Bolsonaro, mas no limite é uma vitória do coronavírus, mas nunca antes na história desse país teve um programa de transferência de renda com tamanha amplitude do que é a renda básica emergencial nesse momento. E o quanto ela ainda vai se tornar central, não apenas agora para garantir o isolamento social. A gente fez uma luta, um enfrentamento muito grande para garantir esses meses aí de quarentena, ainda que muito precarizado, mas a realidade daqui para frente ainda vai ser essa, né? Muitos trabalhadores foram demitidos e muitos informais com dificuldade de manter a sua renda garantida. Então, essa transferência de renda é fundamental para manter a tal da economia, né? Tantos aí gostam de falar, mas para manter a economia funcionando é necessário transferência de renda para fazer o dinheiro circular, né? Eu não sou a maior defensora desse sistema, não sou eu que vou pautar a defesa da economia, mas se a gente for falar do liberalismo clássico, o liberalismo ele não prevê a miséria da população, ele prevê que a necessidade de todos adquirirem renda e, através da renda, consumirem o que é produzido nas mais diferentes cadeias produtivas é o que mantém o sistema como ele se mantém. Então, essa ideia de deixar as pessoas mais e mais miseráveis não é algo que funcione nem mesmo do ponto de vista econômico. No próprio Bolsa Família, né, aquele valor, né, que é colocado, que é cerca de R$ 80, ele vira 400 girando, né, dentro da economia. Então, o dinheiro vai se movimentando e vai movimentando, e com isso você tem um aumento da circulação financeira. Mas, enfim, né, eu não quero falar muito desse debate econômico, mas para a gente pensar que esses programas de transferência de renda vão ser fundamentais e setorizados também, porque é necessário tentar garantir o ofício desses trabalhadores. Um exemplo para vocês são os trabalhadores da cultura. Hoje, a cultura representa 2,5% do PIB nacional e emprega milhares de pessoas Brasil afora. A maioria é de forma autônoma. Então, você, nesse momento pós-pandemia, você precisa ter políticas públicas construídas especificamente para esses trabalhadores, que não é para você dar o peixe na mão da pessoa, né, como tantos políticos historicamente no Brasil falaram, mas é para você garantir a renda para aquele trabalhador conseguir trabalhar e se sustentar nesse momento de instabilidade. E aí eu acho que você dá, como o próprio IPEA coloca no estudo, né, cada R$ 1 investido na cultura ao retorno de 1,59. Então, é sobre isso, né? Sobre você não está dando de graça para as pessoas, você está investindo na população, você precisa olhar, entender todos como humanos e com direito à vida. E aí, para fechar, acho que os projetos sociais também que retomam a ideia de funcionamento de equipamentos de assistência social nos territórios é fundamental, né? A gente sabe que hoje os CRAs, os CAPs e todos os serviços de atenção psicológica, social, eles vêm sendo precarizados e fechados. E muitos outros equipamentos também fecharam. Eu acho que é necessário a gente retomar esses projetos que atendam as comunidades mais pobres. E aí conseguindo, inclusive, diferenciar
políticas públicas do Estado de amparo à população do assistencialismo. E aí, por isso que é importante ter no Estado, para que não seja algo de veraneio, para que não dependa de iniciativa do capital, para que não dependa de político pensando em voto, para que dependa de uma estrutura institucional séria. E eu acho que é sobre isso que a gente está falando nesse momento aqui, da necessidade de garantir. Então, por óbvio, máximo respeito a todo mundo que está garantindo as ações de solidariedade no território. Sem elas, a crise do coronavírus com certeza seria muito pior. Mas de pensar que esse é papel do Estado e que o Estado deveria garantir isso. E que o Estado garantir significa que o Estado está defendendo o interesse de todos e todas, e não apenas o interesse particular, o interesse privado, como é feito por empresas e empresários, né? Porque nenhum deles faz nada de graça, nem o próprio Estado faz, imagine esses empresários. Eu acho que, enfim, né? Acho que é sobre isso, consegui trazer bastante elemento para vocês, meu tempo se encerrou agora, vou deixar aí, o Jota vai continuar para vocês sobre esse tema de ações de solidariedade, mantendo aí o debate. Aí depois, se vocês quiserem perguntar sobre qualquer coisa que eu falei, ou outras coisas também, fiquem à vontade. Na próxima, na volta, eu vou lá e respondo vocês. É isso, gente. Finalizei. Só tocar, então? Então, vamos lá. Pô, primeiramente, grande satisfação, né, conseguir realizar esse encontro aqui com mais nós, com a Dani, sobre esse assunto. Encontro esse que anteriormente aconteceria junto com o camarada Wesley, que tem aí estado de frente do Movimento Caxias, mas que naquela ocasião eu não pude me conectar porque eu estava em outra live, e não numa live sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ideias, sobre aquilo que a gente constrói na cidade, mas numa live pela segurança, tanto minha quanto dos meus companheiros de trabalho, de luta, militância de Cidade de Deus, porque a gente foi pego numa operação policial quando terminávamos uma entrega de cestas básicas. É importante trazer essa memória, porque aquela live ela não aconteceu pensando em educação, não aconteceu pensando política, pensando cidade, pensando nos nossos corpos, porque eu precisava entrar num mecanismo virtual para a construção de uma visibilidade, para que o Estado não fosse outra vez covarde conosco, num beco escuro, pós-entrega de cestas básicas na Cidade de Deus. E aí, estar aqui hoje, ainda realizando, ainda fazendo, tendo a oportunidade de ouvir, a oportunidade de falar, a oportunidade de trocar, de ainda pensar as nossas vidas, depois de tantas vidas que se perderam, não apenas por causa do vírus, não apenas por causa da fome, mas também por causa do tiro. Estar aqui também é uma forma da gente honrar aqueles que não estão mais, infelizmente. Então, deixo aqui as minhas saudações a todos. Dani trouxe pontos bastante profundos, né, sobre a nossa estrutura social de cidade, de estado, de país e de mundo. E eu vou tentar aqui muito mais relatar quais foram os processos e os caminhos para a chegada desse momento, né, de doações, e de como a gente pensou tudo isso, e do porquê as favelas elas têm dado uma grande aula, na minha opinião, de solidariedade, como dão historicamente. Fazendo aqui uma linha bastante curta do tempo, e aí eu vou até usar aqui as publicações que foram feitas. No dia 18 de março, nós iniciamos a primeira campanha
para arrecadação de alimentos, de dinheiro ou de materiais de limpeza e higiene pessoal. 18 de março. No dia 18 de março, juntavam, então, o Coletivo Marginal, o Pré-Vestibular Mais Nós, Núcleo Cidade de Deus, e a Associação de Moradores, a Municom, daqui do nosso território. A gente iniciava, naquele momento, uma campanha que se tornaria, com o envolvimento de várias outras instituições ao longo do tempo, isso que nós temos hoje, que é a Frente CDB. 18 de março. No dia 22 de março, a Cidade de Deus ela é manchete em todos os jornais do país, como o primeiro território favelado, periférico, a ter um caso confirmado de coronavírus. E no dia 23 de março, um dia depois da confirmação, nós realizamos a primeira entrega de materiais de limpeza e higiene pessoal e um pouco de comida para 48 famílias na Cidade de Deus. O que quero trazer com isso é que as favelas elas não dão um show de solidariedade, de ajuda, de política, apenas quando realizam efetivamente uma ação prática de entrega, que é sólido, que você consegue palpar aquele momento. Mas quando a gente se comporta como a gente se comporta historicamente e ancestralmente, sempre numa via do autocuidado coletivo e sempre pensando à frente do nosso tempo, de que se tudo nos falta, a gente precisa sempre fazer um movimento de dar 2 passos atrás e de considerar que se a gente não tem, pode piorar. As movimentações de solidariedade nas favelas, elas iniciam antes do vírus chegar nas favelas. E a gente inicia esse processo antes e começa a gritar sobre a urgência do cuidado e, especialmente, do cuidado com as nossas favelas, porque, historicamente, fomos abandonados. E a gente, olhando para o cenário mundial, sabia, se o vírus chegar, nós não teremos como nos cuidar estruturalmente. Então, a gente inicia esse processo de arrecadação, doamos um dia depois do primeiro caso confirmado na Cidade de Deus. Tá bom. Aí a gente vai hoje no painel da prefeitura, que relata lá quantos casos confirmados, quantas pessoas morreram e tudo mais. A Cidade de Deus ela tem hoje um total de casos confirmados de 60 pessoas, 160 pessoas. 123 curados, recuperados, e 35 pessoas que morreram nesse processo, infelizmente. Desde aquele momento, a Barra da Tijuca ela liderava os casos confirmados e continua liderando hoje, junto com Copacabana, tendo 1.828 casos confirmados e um total de óbitos de 114. Por que eu trago essa reflexão? Porque antes da gente ter o nosso caso confirmado na Cidade de Deus, nós já tínhamos um punhado de casos confirmados na Barra da Tijuca. E que, para quem não conhece a geografia de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, a Cidade de Deus ela não é apenas ao lado da Barra da Tijuca, mas é daqui que partem a maior parte da mão de obra, de trabalho, de produção, de exploração que acontece no território da Barra da Tijuca. Eu lembro muito bem que naquele momento eu sinalizei diversas vezes e marquei os shoppings e tentei articular com o máximo de pessoas que fosse tomada uma atitude. Que se na Barra da Tijuca
tinha tantos casos, e na Cidade de Deus ainda não tinha caso nenhum, que os trabalhadores da Barra da Tijuca fossem liberados, porque eles voltariam para suas periferias e, caso contaminados, esse vírus ele chegaria mais rápido dos nossos territórios. Porque esse vírus, ele é um vírus que muita gente diz que ele atinge a todos, independente da classe, do gênero e da raça. De fato. Mas quando a gente olha para os dados que os bairros mais nobres possuem as pessoas, a maior quantidade de pessoas infectadas, mas nas periferias a maior quantidade de pessoas mortas, a gente facilmente conclui que ainda que atinja todos, que ainda que infecte a todos, mesmo na desgraça, mesmo no caos, mesmo nesse caos mundial, são os nossos corpos que vão continuar morrendo. E esses nossos corpos são os corpos pretos, os corpos pobres, os corpos dos trabalhadores. E a gente só implora para que os shoppings liberem as pessoas, não é porque a gente não queria que as pessoas não tivessem sustentabilidade, não trabalhassem. Não, a gente implora porque a gente sabia que se esse vírus chegasse na classe trabalhadora, demoraria muito tempo para que houvesse uma contenção de danos dentro das periferias. Ok, não foram liberados a tempo, os casos da Cidade de Deus se multiplicaram rapidamente e só não são ainda maiores e piores porque as organizações sociais do território agiram antes, continuaram agindo e estão agindo até agora. Porque o nosso trabalho de solidariedade, que é tão dito, não é sobre somente a entrega de cesta básica e material de limpeza. Isso é reduzir todo um trabalho de organização de base que é feito, profundamente feito, de reunião de corpos, pessoas e mentalidades e experiências para a construção de planos de autocuidado coletivo, que é o qual que você pode dizer que é construção de planos sanitários, construção de políticas públicas para a saúde. Eu vou me dar o direito de falar que isso é autocuidado da gente com a gente mesmo. Esse é o cuidado que a gente tem com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e que dentro de uma periferia a gente age sempre nesse movimento. De lá para cá, nós já atingimos mais de 8 mil famílias e impactamos mais de 30 mil pessoas, com cestas básicas, kits de material de limpeza e higiene pessoal, e informação, e conhecimento, e muito diálogo para a compreensão do nosso corpo nessa estrutura social que não se reduz e não se define apenas pela cidade de Deus, mas como o nosso corpo ele dialoga e atravessa essa cidade. E isso é muito sobre política. Porque no passar desses 90 e tantos dias, a gente vai percebendo, coletivamente, e aqueles que não tinham tanto foco, ou tempo, ou interesse de pensar essa estrutura política, vai notando algo que nós gritamos aos quatro ventos, e a Dani trouxe também, que os nossos corpos, eles não são apenas matáveis, mas eles são sempre deixados para morrer. E quando eu digo que eles são deixados para morrer, no sentido de que os nossos corpos eles servem para produção, eles servem para a produção da riqueza quanto do trabalho. Nós temos em nossas mãos o maior poder de consumo desse país, pensando nas periferias, pensando na população pobre e a população preta. Nós temos todos esses poderes nas nossas mãos, mas eles somente são considerados, ouvidos, sentidos e respeitados, com muitas aspas, quando estão realizando força de trabalho. Nesse tempo, os moradores, aqueles que eu tenho contato no cotidiano, vão notando que eles só valem enquanto trabalham, não possuem o direito da permanência dentro de casa isolados e percebem que
sequer o isolamento é possível, não no sentido de tempo de sustentabilidade, mas no sentido estrutural. Não possui casa suficiente para todos os membros da família e não possui acesso aos serviços básicos de proteção da sua vida, como a saúde. Tão importante nesse momento. Isso se reflete no momento de que, quando eu olho para esses dados e eles são menores, porque nós atuamos muito, mas ao mesmo tempo são possivelmente não é a realidade, quando a gente vai pegando as informações no cotidiano, quando nós atuamos no território inteiro, entregando cestas básicas e vamos fazendo as nossas próprias contagens, e essas contagens elas não se refletem nesses dados. 2, quando a gente vai tomando nota das notificações oficiais e percebe que nem todos morreram de coronavírus, mas de problemas com respiração, de gripe, aumentou de forma significativa os resfriados. Certo. Os nossos corpos foram deixados, então, para morrer. Porque se não há uma leitura do que é a realidade, se não há uma leitura do que o território de fato está sofrendo e sentindo, políticas públicas não serão aplicadas dentro das necessidades, mas na especulação. E quando a gente olha para a Cidade de Deus, isso fica sério, como fica sério para todos os territórios populares. A Cidade de Deus é um território que, segundo a última pesquisa oficial, tem 40 mil pessoas. E que, segundo os moradores e as instituições de base comunitárias, nós estamos em 60 mil. E que quando a gente olha para os cadastros, os dados levantados pelas organizações de saúde, nós podemos chegar a 80 mil pessoas. Se políticas públicas não são aplicadas nunca pensando os dados na sua totalidade, sendo assim, a Cidade de Deus não tem políticas públicas suficientes para 40 mil pessoas, mas talvez para metade, obviamente nós não temos um território estruturado para 60 mil ou 80 mil, muito menos num momento de pandemia. As coisas elas ficam mais assustadoras para a gente quando a gente vai entendendo esse nosso lugar coletivamente, refletindo que fomos deixados para morrer e que nossos corpos são matáveis, que toda a política econômica no nosso entorno pede para que os nossos corpos continuem trabalhando e atuando independentemente do que estamos passando mundialmente, como é o caso da minha mãe, porteira da Barra da Tijuca, que não foi liberada, continuou atuando. E a gente vai ficando ainda mais triste, se me permitem a poesia, quando o Estado, ele mais uma vez, mesmo nesse momento, ele decide, como projeto racista, burguês, capitalista político, que o braço utilizado nesse processo será o braço armado. E aí é sempre importante de ser dito, né? O Estado ele não é ausente nas periferias. Ele escolhe a forma como será presente. E a sua ausência é uma presença política. E, obviamente, quando eu falo desse Estado, eu falo dessa estrutura enorme do Estado, que, felizmente, nesse momento, nós temos pessoas, infelizmente, apequenadas por essa estrutura, mas que estão lá gritando, mesmo que baixinho, porque o grande Estado não deixa que isso seja ecoado, como a deputada Dani Monteiro. Porque se não tivéssemos, nem o diálogo seria possível. Se não tivéssemos essas conexões, essas pontes, nós talvez ainda estaríamos enfrentando as operações ainda mais intensamente, porque nesse tempo outras resoluções vão sendo tomadas. Eu não vou
utilizar todo o meu tempo, que eu quero abrir para o diálogo, mas eu queria deixar colocado que ações de solidariedade, elas são parte da nossa identidade social, periférica, favelada, da nossa cultura preta brasileira, indígena, que compõe a forma como a gente se reconhece sujeito e como a gente caminha em coletivo. Ainda que tenhamos diversas e temos muitas diferenças nas nossas bases, nos nossos territórios, nos nossos quilombos, nas nossas aldeias, e as diferenças elas estão aí para nos, de alguma forma, elevar e construir debate e aprofundar o diálogo. Mas, mesmo com todas as nossas diferenças, nós nos comportamos de forma coletiva. E quando eu falo que esse autocuidado ele precisa ser chamado de atenção, é para que a gente entenda que esse nós por nós, ele não é apenas um discurso e uma estética, mas é uma prática política histórica que antecede, que está muito mais longa, histórica, do que a minha existência, do que da Dani, e do que de tudo aquilo que a gente realiza. Um exemplo prático sobre isso, e aí encerrando, é a forma, por exemplo, como um dia e aqui eu falo eu, educador, ativista, conselheiro tutelar, que doa comida para as pessoas, cheguei belo dia na minha casa com uma cesta básica. E minha mãe, ela pegou a cesta básica, colocou em cima da mesa e falou: filho, eu vou dividir essa cesta para entregar para o vizinho. A minha mãe, ela nunca nem conversou com esse vizinho, porque ela nem tem tempo para conversar com esse vizinho. Mas aquela cesta, uma única cesta básica que eu trouxe para casa, era grande demais para a gente, e metade dela suficiente para nossa família. Isso não é apenas solidariedade. Isso é amor. E esse amor é o que tentam retirar das periferias quando desumanizam as populações pobres e pretas, dizendo que nós somos apenas expressão e produção de violência. E que não apenas somos matáveis, mas como somos deixados para morrer e que os nossos corpos precisam ser combatidos. Então, eu estou muito certo de que a pandemia ela evidenciou desigualdades e evidenciou aqueles que estão ou não do nosso lado do jogo da forma, mas também abriu uma janela muito importante para aqueles que pensam política, para aqueles que pensam democracia, para aqueles que lutam em frentes antirracistas e antifascistas, complementares, para que a gente volte a dialogar, que a gente volte a sentir aqueles que estão do nosso lado, que estão sentindo fome como a gente. Encerro a minha fala para que a gente possa agora expandir o diálogo. Tá mudo, tá mudo. Obrigada, Jota. A gente volta agora para a gente conversar um pouco, né? Falar sobre isso. E eu vou começar trazendo os comentários, né? A gente teve alguns comentários depois das falas. Vamos lá. Teve logo um primeiro comentário, né? Sobre uma coisa que a Dani falou, que foi super interessante, dessa questão da identidade, que dialoga, inclusive, com uma outra live que a gente fez, que eu participei, sobre o Senhor Policarpo Quaresma, né? Essa questão da identidade, né? Essa questão da sudestinização, né? O perfil hegemônico do brasileiro. Que aí a Fabiana trouxe a questão da festa junina, né? Como a festa junina, que é uma tradição que é super importante para a gente, né?
que inclusive todos estão me sentindo falta nessa pandemia, com certeza, né, de não poder estar nas festas juninas, mas que muitas vezes ela reproduz uma visão estereotipada que a gente tem, né? Ela reproduz um preconceito de que aquele que é do interior só usa roupa rasgada, sem dente, né? E como que, né, Dani? Eu fiquei pensando no tudo que você falou sobre como a gente fica criando outros, né? Como a gente desumaniza as pessoas nesse processo, né? A Toni Morrison, né, escritora americana, que falava muito disso, né? Como que a gente cria um outro e aí a gente não respeita esse outro justamente porque a gente não reconhece como algo que é igual a gente, né? Não sei se você quer comentar mais um pouquinho. Tá desligado, sem som. Foi mal. Eu não sei só como a gente faz, se a gente tenta juntar outras coisas para tentar falar várias, ou se faz um papum, eu posso também tentar resumir mais, falar 1 minuto, ficar esse tipo roda viva, jogo bate bola, jogo rápido. Mas aí vocês que sabem, diz para mim. Eu acho que a gente junta, Dani, porque a gente também não teve tantos comentários. Então acho que super dá pra gente juntar. Acho que foi uma ótima ideia, né? Então teve esse comentário da Fabiana, e aí juntando com outro comentário também, a Fabiana fez esses dois comentários, né? Esse também sobre o que o Jota trouxe, né? De que o Estado, ele não é que o Estado não esteja na favela e não esteja na periferia, né? Mas ele tem negligência na garantia de direitos básicos, né? E só faz presente pela violência. Eu acho que talvez a gente possa pensar essas duas coisas, né? Sobre como a gente cria um outro que não tem direito a nada, e aí nessas situações a gente só traz violência para esse outro, né? E também tem tudo a ver com aquilo que você falou sobre o amor, né, Jota? Como o amor é retirado das pessoas, e acho que então vou abrir para vocês Eu tô comentarem. romântico. Tô romântico. Toca o pagodinho aí pro Jota. A gente não teve muitos comentários, né? Mas acho que eu vou falar um pouquinho coisas que eu pensei enquanto vocês estavam falando, e aí abre totalmente para vocês, né? Dani, quando você falou, teve uma coisa que você disse que eu achei muito fantástico, né? Não adianta cuidar de si e não cuidar do outro. E eu lembrei muito da fala da Marielle na aula inaugural da turma do IFIX, em que ela trouxe que ela sempre dizia, né, que quando uma mulher sobe, ela puxa outra, e que ela desenvolveu tão bem falando sobre como quando a gente dá atenção, a gente melhora a vida, até daqueles que têm as piores condições de vida na sociedade, a vida de todo mundo vai melhorar, né? E eu fiquei pensando muito nisso, como a gente acha que ter melhoria de vida é uma vida que só é boa pra gente, né? E quando na realidade, pelo contrário, quando a gente garante que todo mundo tenha direito, a gente também vai ser afetado para isso, né? O nosso direito também não vai ser cortado. Lembrei muito da fala dela. E fiquei pensando, né, uma provocação para vocês dois sobre como a gente precisa pensar a solidariedade como algo revolucionário, né? Como a gente precisa pensar revolucionário no sentido de que muda as estruturas da sociedade. Né? Revolucionário, a gente na aula passada, até o professor Demian falou sobre revolução, o que significa a palavra revolução, mas eu tenho pensado muito sobre isso, né? Como a gente tem que disputar a solidariedade, né? A Dani até falou a questão do essencialismo, não como uma coisa que a gente só faz pontualmente porque traz benefícios diretos para a gente, né? Mas como uma forma de pensar a solidariedade, uma forma de pensar o mundo, uma forma de pensar as nossas relações sociais, né? E aí vou abrir para vocês. E aí, Jota, como a gente faz? Fala você. Cara, vamos fazer roda de conversa. Todo mundo desabilita esse microfone, só fala. Porra. Vai bagunçar, não. Tá bom, eu vou falar um pouquinho e você fala um pouquinho, então. Vamos trocar ideia. Sim. Queria começar dizendo que na hora que a Fernanda estava começando a falar, eu fui conectar o fone. Aí eu só ouvi o Quaresma no final.
Ela deu um mudo, eu vi Quaresma. Aí eu fiquei pensando, Kim Quaresma, né? O DJ da Colômbia. Aí eu pensando, o que ela tá falando do Kim Quaresma em identidade brasileira? Eu fiquei um tempo assim, eu pensando, gente, eu perdi muito a coisa, não é possível. Mas aí depois que eu lembrei que é o Policarpo de Quaresma, aí eu saquei. Mas eu queria contar para vocês essa minha confusão aqui. Mas então, eu queria comentar um pouco isso, nessa ideia do criando outros, né? E olha, e é óbvio que quando você fala criando outros, o que vem mais fácil na nossa cabeça é essa ideia do criar a partir da exclusão, que é o que geralmente é o mais comum. A gente pensa assim, o homem é a pessoa branca, as outras são o japonês, o oriental, o africano, o asiático, e aí vai indo, né? Mas eu queria trazer um outro aspecto, que agora, inclusive, há essa disputa dentro do sistema para a gente se ater. Deixa eu ficar aqui na câmera. Que é esse criando outro a partir da inclusão. Eu estava hoje pesquisando umas coisas, eu sou vascaína, eu posso provar a minha caneca aqui, mas eu estava pesquisando coisas do Flamengo para o meu companheiro. E eu tava vendo assim, tinha tudo assim, tinha Flamengo e tinha Flamengo Mulher, que era tudo exatamente que tinha em vermelho e preto, tinha em rosa. E aí é um discurso super inclusivo, porque você fala, olha, você pode fazer uma festa inteira com o tema Flamengo Mulher, você tem blusa, você tem casaco, olha, tudo igual. Se tem casaco vermelho e preto, tem um casaco rosa. Então, hoje, né, a gente está vendo muito isso, por isso que eu queria provocar, trazendo essa outra criação esse outro aspecto da criação do outro, porque eu acho que esse, inclusive, está mais em voga, está mais em moda, que é a criação do outro a partir dessa, na verdade, inferiorização, né? Tipo, o Flamengo Mulher, da mesma forma que a seleção de futebol feminina é a seleção brasileira de futebol feminino. Ela não tem direito de ser seleção brasileira. E, do contrário, não é a seleção brasileira de futebol masculino. Então, essa criação do outro também agora está sendo muito adequável ao discurso de inclusão. Nossa, brilhante, Dani. É isso. Pô, é só pensamento genial, né, cara? Ele é pesado. E ainda mais esse tempo de pandemia que a gente tá isolado, né? Fica refletindo várias paradas, né? Fica produzindo. Pô. Eu tenho Cara, Você tem o quê? Não, eu ia falar, eu tenho um quadro aqui, eu fico escrevendo aqui atrás. Sim. Foi o Xande que fez pra mim. Eu não tenho essas habilidades assim, não. Aí esse aqui é engraçado, aparece sempre nas minhas lives, NPK, e as pessoas, o que que é isso? O que você tá fazendo? Isso é alguma coisa de Partido Soviético? Não sei o que. Eu falei, não, gente, calma, eu só tô cuidando das minhas plantas, porque é a fórmula de, enfim, nutrientes para as plantas, mas isso aí é para uma aula de biologia com o Vrá, deixa que ele vai explicar para vocês o que é NPK. Muito bom. Ah, Pô, agora eu fiquei curiosão, né? Mas eu vou Nitrogênio, googlar fósforo e depois. potássio. Quê? Repete, que eu não ouvi. Nitrogênio, fósforo e potássio. Muito Depois vocês me bom, convidam muito para bom. explicar como funciona nas plantas junto com o Vrá. Aí a gente faz, mas depois. Pode ir lá, Jota. Cara, eu fico feliz que os nossos encontros sempre dão uma gastada, porque eu acho que a educação precisa ter essa felicidade, né? Sou um grande aí militante disso, né? Que esses processos de troca de conhecimento, eles tenham leveza, porque senão, cara, senão a gente burocratiza o nosso conhecimento e eu acho isso muito zoado, ligado? Tento sair ainda mais, e eu acho que esse tempo de pandemia trouxe muito isso, cara, porque infelizmente a gente que está na linha de frente dos trabalhos de solidariedade, a gente não ficou isolado, né? Então, eu não tive nenhum dia de isolamento. E aí eu não falo isso com nenhum orgulho. Mas as pessoas aqui, elas tiveram que tomar a decisão de cuidar das outras se expondo. E aí eu ainda tenho um combo a mais, né? De ser conselheiro tutelar, óleo essencial, que a gente não parou. Mas eu observo, e aí talvez eu esteja entrando em outro assunto aqui, mas muito para comentar essa negligência do Estado que a Fabiana trouxe, do quanto as pessoas comuns, por que eu vou falar disso? Porque
a gente, quando olha para esses debates sobre solidariedade, essas frentes de trabalho e tudo mais, a gente já logo pensa na militância organizada, né? Logo pensa nos ativistas de linha de frente das favelas, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários nomes já que já vem na nossa mente quem são as pessoas. Mas é importante nesse momento, eu acho que é ser dito, que quem constrói essas frentes, quem constrói esses gabinetes e quem faz com que isso efetivamente funcione, inclusive pensando a logística de território, inclusive estando conectado com as famílias que mais precisam, quando precisam, e o time disso, são os moradores que nós chamamos de comuns, né? São os moradores que não necessariamente estão organizados, são os moradores que não necessariamente estão na militância da universidade, daquilo que a gente considera fundamental de discussão, ou que nunca deram uma entrevista na vida. Porque quando eu olho para frente CDD, a gente encontra ali mães, avós, avós, tias, madrinhas, sobrinhos, desde a pessoa que cozinha para toda a equipe, até a pessoa que prepara o cadastro e parte para as ruas com direção, são todos militantes, ativistas, lideranças que não têm esse carimbo na testa, que não tem uma camiseta com uma frase bombástica. E eu acho isso importante porque se em algum momento houver algum discurso contrário ao que foi mobilizado por essas frentes de trabalho, que foi mobilizado por esses gabinetes, pensando aqui que há, sim, a narrativa de aproveitamento político dessa situação, pensando que há mesmo especulações várias sobre a legitimidade dessas práticas, que lembre que quem constrói todos esses gabinetes, essas frentes, são os favelados desses territórios, que partiram para a rua, muitos deles, lá no início da construção, com um pacote de arroz, com um pacote de feijão, para somar naquela pilha de comida para que fossem, então, preparadas cestas e as doações acontecessem, antes de qualquer grande recurso chegar. Eu queria deixar isso sinalizado, porque é minha singela tentativa nos espaços que eu tiver a partir dessa pandemia, porque sei que seremos convidados eternamente para refletir sobre nossas ações, e é importante que assim seja, mas que a gente leve com a gente que quem fez com que isso acontecesse, que fez toda a manutenção desse processo, desse trabalho, foram esses moradores chamados comuns, e por isso essas frentes elas não podem ser criminalizadas de forma alguma, porque interesse maior do que apenas abastecer as geladeiras dos vizinhos e das suas próprias famílias, eu não vi, sabe? Então foi essa a grande iniciativa, e é nesse movimento que aí pessoas como eu, pessoas como o Dani, pessoas como o Wesley, pessoas como o Raul e vários outros nomes como o Buba e etc., nós gritamos um pouco mais para que esses sujeitos que estão de fato na linha de frente além de nós sejam valorizados, respeitados e ouvidos, inclusive na construção de políticas públicas, ou fundamentalmente nessa construção, e que eles não sejam só ouvidos, mas eles sejam coautores desse processo de construção de políticas públicas, e que a gente crie mais mecanismos de aproximação com essas pessoas, que não apenas as lideranças, para que essas pessoas elas tenham decisão, tenham poder de decisão e de construção daquilo que vai impactar diretamente a vida dessas pessoas, porque elas não estão apenas sobrevivendo, elas estão o tempo inteiro construindo tecnologias, pensando políticas públicas, ainda que de forma não organizada, com muitas aspas. A gente teve mais um comentário. Dani, não sei se eu te interrompi, se você ia comentar o que eu já tô falando. A gente teve mais um comentário, eu vou botar na tela. Gostei muito do que a Dani falou sobre a forma de vida baseada no consumo. Gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, por favor. Posso falar um pouquinho agora? Estava refletindo ainda as coisas que o Jota falou, né? Sempre joga muitas ideias.
Mas essa vida baseada no consumo é que você compra beleza, identidade, títulos, status quo, pelo dinheiro, né? Essa ideia de que o dinheiro é uma troca equivalente a tudo, né? Isso é uma invenção moderna, né? Quem diz que uma caneta vale R$ 2 e um carro vale 100 mil são aspectos do sistema. Não tem, esse custo de produção ele não existe, na verdade, como é colocado. Um exemplo que eu gosto muito, porque é muito absurdo, os tênis da Nike. As pessoas gastam uma fortuna nesses tênis, e eu super entendo, não estou aqui julgando nada em relação à galera tipo, que às vezes junta o salário de um ano inteiro para conseguir comprar no Natal aquele tênis novo e tal, para usar, né? De maneira nenhuma. Cresci na moda do 12 molas, não vou julgar, mas você pensa, né? O tênis é vendido ali mais barato, uns R$ 200, se você pegar uma promoção. E aí você pega, né, o custo de produção desses tênis, já contando o custo da mão de obra e da matéria-prima, é de 8 centavos. O J até caiu aqui. É de 8 centavos. É muito risível, assim, tipo, é degradante, sabe? Você pensar assim, poxa, mas se custa 8 centavos, por que vende a R$ 200? Não deveria ser só 8 centavos o custo, óbvio, porque o trabalho, esse custo é baseado numa mão de obra extremamente precarizada, e geralmente a gente está falando da mão de obra chinesa, mas nós brasileiros estamos para entrar nesse rol de mão de obra barata, e assim, para quem, né? Essa lógica toda para quem? E tudo é um consumo. Por que as pessoas pagam num tênis que o custo é 8 centavos a produção? Por que as pessoas pagam esse valor? É toda a estética, é todo o marketing, a narrativa construída. Eu boto fé que quando o menino da favela colocava aquele 12 molas ridículo, aquele tênis era ridículo, gente, me desculpa. Preciso falar isso. É tipo Crocs para mim, entra na mesma definição. Mas, enfim, eu boto fé que o garoto se sentia assim, voando baixo. Tipo, o quanto que isso é criado, né? Essa mística, toda essa narrativa onde as coisas são mais importantes que as pessoas. E essa é a estratégia central do consumo, né? Que você consome objetos ou consome pessoas que você objetifica. Então, de qualquer forma, você se sente consumindo um objeto. Então, você desumaniza as pessoas ou torna os objetos mais valiosos que pessoas. Eu sei, gente. Várias vezes a gente fala na brincadeira: ai, meu celular é melhor que muita gente. Ai, eu tenho aqui. Eu prefiro meu quarto do que estar com meus amigos. Essa coisa, né? Porque meu quarto tem videogame, tem televisão, tem não sei o quê. E você vê isso no dia a dia, as pessoas, e a gente sempre fala, eu já falei, gente, não estou julgando, todo mundo já pegou e já falou em algum momento. E você pode, talvez no fundo, não ter querido dizer aquilo, mas é isso, são práticas culturais que vai sendo passada e perpetuada. A gente vive numa prática liberal de consumo exacerbado, onde tudo você faz através do consumo. Tipo, aquele boyzinho que você tá afim. Ah, não. Como que você conquista ele? Sendo, tipo, tendo um papo cabeça, falando ali ideia? Não, vou comprar aquele tubinho da pichação, secar, cinturinha, quadril pan, stop. E aí é consumo, aí alisa o cabelo, aí pinta, aí faz não sei o que, faz não sei o que lá. E tudo nessa ideia, e tudo custa dinheiro, óbvio. Então, acho que, enfim, tentei falar um pouquinho mais sobre essa relação do consumo, mas é isso, né? A gente perdeu a relação com tudo e com o alimento. Aí eu queria fechar essa reflexão falando do alimento, que para mim é o mais central e que é, inclusive, parte da motivação central dessas ações de solidariedade. Acho que o Jota acerta muito quando fala que não é só isso, óbvio. É todo um trabalho ali de comunicação, de diálogo, de acolhimento mesmo, de uma prática que não existe na vida daquelas pessoas porque elas desconhecem uma prática de cuidado vinda do Estado, vinda de uma estrutura que esteja pensando a vida dela. Se não for o vizinho, se não for o amigo, mas uma estrutura coletiva pensando, as pessoas desconhecem isso. Mas, assim, as ações têm uma centralidade muito grande nessa questão do alimento, que é algo totalmente tirado. Você pensa assim, gente, a maioria das coisas nasce da terra,
ou se é um bicho que se alimenta da terra. Você pega assim, pô, o porco, mano, ele transforma fralda suja em bacon, assim, sabe? Ele come lavagem, e depois você mata o porquinho e tem o bacon ali. Enfim, vou entrar muito nesse assunto, porque há todo um debate aí também do veganismo, mas enfim. Prazer, né? Tipo, poxa, se tudo a gente se alimenta, tudo vem assim da terra, por que que as coisas custam e custam tão caro? E a gente não tem mais essa dimensão. A gente pega ali o peito de frango, é o peito. A gente não, né, não imagina mais como é o frango. Penso muito isso porque o candomblé me ensina muito isso. Assim, eu frequento uma casa, meu ilê, assim, lá a gente aprende muito isso, né, sobre esse ciclo todo da vida, que você tem a relação com aquele alimento que você consome, entender como ele é em vida, assim, não é um pedaço, não foi um pedaço de carne congelada a vida toda, foi um bicho, respirava, e as condições que ele vive e é batido, inclusive, refletem na sua alimentação. Enfim, né, tentei trazer aqui um pouco mais de reflexão para pensar o quanto a nossa vida é baseada no consumo e a gente consome objetos ou transforma pessoas em objetos, diminuindo elas, e o quanto que essa sociedade baseada no consumo é esvaziada de sentido. A gente consome porque as nossas almas estão vazias. Pô, gente, não estão esperando nada que eu fale, não, né? Porque eu tô totalmente contemplado, uma pancada, ainda termina com essa frase. Maravilhoso, maravilhoso. Mas só um comentário que é uma parada que eu sempre uso como, assim, pra molecadinha, né? Que a gente faz sempre a provocação para eles, quando a gente está refletindo sobre consumo, né? É se eles são o que eles têm, né? Porque se eles são o que eles têm pensando da pobreza, a gente tem muito pouca coisa, né? Então a gente é pouca coisa, se a gente for olhar por essa perspectiva. Então, se o mundo fica ensinando a gente, né, que está aí na periferia, assim, no grosso do pouco, e o mundo está dizendo lá o tempo todo que você é o que você tem, nós saímos não só de baixo, mas nós saímos da profundeza, né? A gente sai com nada. Então, tipo, e aí quando eu reflito essas paradas com os moleques, eles ficam pensando, pô, caralho, né? Eu preciso ser muito mais do que eu tenho, né? E, e o ter é uma consequência do processo aí, depende de cada um, o que cada um quer ter, mas eu que hoje, né, no conselho tutelar, entro na casa das pessoas, que é um bagulho muito louco, né? Porque, tipo, por mais que a gente seja militante de favela, educador, vários bagulhos, a gente não necessariamente está dentro da casa das pessoas, né? E aí, como conselheiro, tipo assim, eu entro na casa das pessoas para conversar com elas, para conhecer o ambiente, para analisar aquele espaço para as crianças, para os adolescentes que ali vivem. E aí a gente vai percebendo que, definitivamente, o ter não pode ser o sinônimo de ser, né? E aí isso bate num negócio, né? Como o Estado e a Prefeitura, como os órgãos de manutenção do direito, eles criminalizam a pobreza para um caralho. E como a gente também, socialmente, mesmo sendo pobre, também criminaliza a pobreza no outro, porque a gente não reconhece na gente. E aí a pobreza não no sentido só de ser sujeito, mas no sentido realmente do ter as coisas. Porque eu recebo muita denúncia de vizinho contra vizinho, dizendo que na casa do outro falta coisa. E é por isso que a gente tem que ir lá. Porque está faltando coisa para criança e para adolescente. E aí, quando você chega lá e não entende o que está faltando, você lembra que em comunidade a gente é ensinado a não só apenas se gladiar, mas a desmerecer o corre do outro, e também, sempre na lógica, a gente precisa superar o nosso lugar e superar as pessoas que aqui estão, porque quando a gente absorve esse discurso de que somos o que temos, e você aceita a trajetória da meritocracia, que você precisa se esforçar muito para ter coisas, você vai criminalizando aqueles que estão do seu lado,
na mesma pobreza a partir do momento que você conquista algumas coisas e o outro não conquista certas coisas. E aí é muito punk isso, assim, eu tô refletindo nas coisas que a Dani trouxe, porque isso tem mexido diretamente comigo, de muitas vezes eu estar dentro de casas que não estão faltando absolutamente nada daquilo que é fundamental. Essas casas, elas apenas não têm o que o vizinho, na cabeça dele, acha que aquela casa deveria ter. Mas o amor, o diálogo, a compreensão, o carinho, a educação, a saúde, está tudo lá. Talvez não tenha, de fato, uma parede batida e um teto como ele gostaria que tivesse, mas está tudo lá. Já tu me fez pensar nisso, né? E refletir ainda nesse debate do consumo, a questão, né, do quanto que o amor para as pessoas, um dos primeiros direitos que nos tira, né? O primeiro acho que é o direito à vida, o segundo é o direito ao amor, né? A amar e ser amado. A gente cria um auto-ódio onde a gente não se vê, né? E sempre se vê permeado de culpa, de ódio. E o quanto que isso é basilar na criação de um pai e uma mãe periférico do seu filho, né? Aquela coisa, aquela frase que a gente ouviu e está sempre presente nas memórias, né? Nas lembranças da nossa infância, que é tipo, como eu não te amo se eu te dou isso? Isso é amor, né? Eu te dou comida, eu te dou um teto, eu te levo para a escola, eu te dou banho. E, de fato, né, você pensa, pô, você dá banho na criança, tudo isso envolve um ato de cuidado, efetivamente. Mas o quanto que a vida é tão dura, tão sofrida, que você pode ter ficado ausente o dia inteiro, se no final do dia você trouxe um pedaço de carne para a família comer, tá ali comprovado o seu amor, e não precisa ser dito mais nada além disso. Isso é muito doloroso, porque é algo que vai se perpetuando e você é por conta dessas situações que você cresce achando que você não pode nem amar nem ser amado. Eu acho que é um dia. Teve uma pergunta sobre isso, né? Eu tinha até anotado para comentar isso, mas quando o Jota trouxe essa reflexão, me veio muito forte, né? O quanto que isso é latente na nossa criação, está muito. Dani, seu microfone cortou. Perdeu o final do que você falou Ai. agora. Não, foi o celular que encostou, mas. Não, é isso, e principalmente a figura do pai. Era a última reflexão que eu estava fazendo, que numa divisão social do trabalho, onde muitas vezes, onde é mais comum, né, que o homem esteja associado ao trabalho externo e que traga esses recursos para dentro de casa, o quanto que isso criou uma geração inteira sem pai, né? Porque a gente fala daqueles que o pai não assumiu, mas daqueles que os pais tiveram presente a vida toda, mas nunca foi numa festinha de escola, nunca pôde, nunca teve tempo, nunca teve condições. Eu acho que é um pouco sobre isso também, e o quanto que a gente foi uma geração criada sem essa figura. Eu lembro, meu pai trabalhando com hortifruti, ele saía todo dia, 4 da manhã, e depois da entrega dos restaurantes ele pegava frete. Às vezes ele ia para o interior do estado do Rio, no mesmo dia que ele acordou 4 da manhã, ele chegava em casa 10 da noite, destruído, tomava banho, comia, dormia, e 4 da manhã estava em pé de novo. Fazia chuva, sol ou bala, o meu pai saía esse horário e ele, 30 anos de trabalho, nunca deixou de entregar nenhum dia, saiu doente, já saiu. E meu pai teve vários problemas, assim, nervo ciático, várias coisas, e ele sempre seguiu firme. Então, também é essa lembrança que a gente tem, né, do você ser bom para sua família, você seguir firme, seguir duro, seguir ali sem esmoecer, e isso tem a ver com cuidado para fora e não para dentro. Dani, Jota, acho que a gente vai encerrando, né? Deu o nosso horário. Mas é isso, é sempre fantástico ter vocês com a gente. Vocês são parceiros essenciais para mais nós, para isso tudo que é. Se a gente acredita em educação popular, a gente acredita nisso, nessa troca, nesse afeto, né? Mesmo em uma situação, cada um num canto, e tudo isso, né? E sempre esses depoimentos que lembram para a gente o quanto que a gente precisa disso, precisa do afeto, precisa do carinho. Porque o Jota falou. A Dani falou, né, essa última fala dela no outro momento, sobre essa vida de consumo que é uma vida sem significado.
E eu penso que a lição mais bonita que eu aprendi com a educação popular é sobre como tudo tem que ter significado na nossa vida, né? A gente só bota amor nas coisas, a gente só aguenta certos trancos porque as coisas significam algo pra gente, né? Da mesma forma que o pai que só aguenta o tranco porque é o amor para aquela família, o que aquilo significa. E agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindos, voltem sempre. E agradecer também a quem assistiu, quem esteve conosco, né? Que a gente possa construir uma sociedade com mais amor, mas amor da forma mais revolucionária e mais transformadora possível, né? Não é o amor no seu sentido vazio, no sentido comercial, mas esse amor que carrega a cesta básica, que encara uma alergia conservadora e difícil e preconceituosa, mas que está lá todo dia encarando essa alergia por todos aqueles que precisam e uma que carrega a cesta básica, que faz live, que corre, né? Esse amor que de fato, esse amor, essa solidariedade de fato é revolucionários. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a gente vai se despedindo então. Semana que vem temos mais uma live sobre João Cândido, que precisa. Fantástica também. E é isso. Obrigada por todos que assistiram até agora com a gente. Continuem acompanhando mais nós. É isso aí. Fé nas crianças. É nóis.